Eu vou a esta reunião com o cliente, declarou meu gerente, afastando meu notebook sem cerimônia, como se eu fosse uma criança tola brincando com um brinquedo perigoso. É muito cedo para você lidar com essas coisas. Fernanda Oliveira. Ele pronunciou meu nome com um sorriso doce, e aquele tique nervoso condescendente no canto da boca fez meu estômago se contrair dolorosamente. 5 meses de pesquisa meticulosa, 3 semanas de noite sem dormir, minha visão, minha estratégia, meus slides, tudo isso perdeu valor em um instante, como se eu não existisse. Apenas balancei a cabeça em silêncio, engolindo com dificuldade o nó de ressentimento que subia pela minha garganta, e observei Ricardo Souza e Beatriz, que não haviam feito o menor esforço neste projeto, partirem para a sala de conferências, segurando descuidadamente meus trabalhos, como se fossem sua própria criação. Eles nem sequer se deram ao trabalho de mudar o rodapé com minhas iniciais. Eu sou Fernanda Oliveira, tenho 34 anos. E até aquele dia, eu ingenuamente acreditava que entendia as leis da selva corporativa. Antes de continuar esta história, que ainda me faz tremer as mãos, deixe-me contar uma coisa. Há 2 anos, entrei para Soluções Integradas Brasil como analista técnica sênior. Eu não era uma novata, não era uma estreante ingênua. Eu tinha 10 anos de experiência em otimização de infraestrutura de dados. É aquele tipo de experiência que faz muitos revirarem os olhos em eventos sociais, mas que, com a abordagem certa, traz fortunas para as empresas. Não é um trabalho glamouroso, mas é incrivelmente lucrativo. Pelo menos, seus frutos são. Sabe o que nunca te dizem quando você está subindo na hierarquia corporativa? Em algum momento, suas habilidades deixam de importar, e o que importa é em quais círculos você se move. E eu, infelizmente, não fazia parte do círculo de Ricardo Souza. Ricardo Souza, nosso vice-presidente de contas, era amigo íntimo do nosso CEO, eles jogavam golfe juntos. Sempre vestido impecavelmente, em ternos feitos sob medida, um tipo de raposa prateada, cujo olhar fazia as secretárias rirem. O que Ricardo Souza realmente não tinha era qualquer compreensão de infraestrutura técnica. Mas isso nunca o impediu de fazer apresentações. O contrato com a Petrobras de $8.200.000 não era apenas mais um cliente. Era o cliente. Aquele que deveria levar nossa empresa de médio porte ao nível nacional. Aquele do qual dependiam bônus, promoções e, muito provavelmente, demissões. Nós caçamos a Petrobras por anos, mas sem sucesso, até que eu cheguei e avistei uma rachadura fatal em sua armadura. Uma falha elegante e insidiosa, sugando cerca de $3.400.000 deles anualmente. Eu a desenterrei das profundezas de seus dados operacionais, como um garimpeiro. Era um problema que você só notaria se estivesse olhando para os números por anos, sabendo onde procurar anomalias. Fernanda Oliveira, isso é genial. Simplesmente genial! Exclamou Camila, minha chefe imediata, quando apresentei minhas descobertas pela primeira vez há 3 meses. Seus olhos brilhavam com entusiasmo genuíno. Vamos refinar isso adequadamente antes de levar ao julgamento da alta administração. Eu confiava em Camila. Ela era a única diretora em nosso departamento, aquela que me deu uma chance. Ela sabia em sua própria pele o que significava ser subestimada. Nos 5 meses seguintes, eu vivi e respirei o projeto da Petrobras. Sacrifiquei fins de semana, perdi o aniversário da minha irmã. Trabalhei, contorcida com uma gripe estomacal, com uma lixeira aos meus pés, mas sem desgrudar os olhos da tela. Dei o meu máximo: análise, estratégia, projeções financeiras, um plano de transição claro, minimizando riscos e maximizando benefícios. E então, na semana passada, como um raio, toda a cúpula da Petrobras, incluindo seu lendário e inacessível diretor técnico, deseja ver pessoalmente a apresentação. O escritório zumbia como uma colmeia perturbada. Esta é a nossa hora de brilhar. Ótimo trabalho, equipe! Proclamou Ricardo Souza na reunião do departamento, sua voz vibrando de antecipação. Camila e eu vamos refinar a estratégia de apresentação até o brilho. Devemos mostrar a mais alta classe. Eu balancei a cabeça, prendendo a respiração, esperando que anunciassem meu papel. Afinal, os aspectos técnicos são meu território. As perguntas serão complexas, minuciosas, exigindo uma compreensão profunda. Mas a reunião terminou, e meu nome não foi mencionado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Camila se aproximou da minha mesa. Pela expressão do rosto dela, eu soube, uma tempestade estava chegando. Ricardo Souza acredita que apenas os executivos seniores devem fazer a apresentação, sussurrou ela, abaixando os olhos culpados. É uma questão de imagem, entende?
Você sabe como é. Mas este é o meu trabalho. Exclamei, tentando desesperadamente conter o tremor na minha voz. Como eles vão responder a perguntas técnicas complexas? Camila hesitou, evitando meu olhar. Eu estarei lá para resolver a situação. Você me explicou tudo em detalhes, e eu tenho seus slides. Ricardo Souza está absolutamente confiante no sucesso. E você? O que você sente? Cravei meus olhos nela, exigindo uma resposta honesta. Ela permaneceu em silêncio, apenas apertando meu ombro em um gesto de encorajamento, como se estivesse consolando um perdedor. Sua hora ainda vai chegar, Fernanda Oliveira. Estas são as regras do jogo. O jogo sempre, o jogo. Suas palavras ecoavam na minha cabeça. No dia da apresentação, cheguei ao escritório antes de todos. Camila me pediu para ficar de prontidão, caso precisassem do meu conselho sobre alguma questão delicada. Nós duas sabíamos muito bem que isso era apenas uma formalidade vazia. Presa à minha mesa, observei a chegada dos executivos da Petrobras. Homens em ternos impecáveis, duas damas em trajes igualmente luxuosos, todos exalando a confiança inerente àqueles que têm o poder de tomar decisões. Ricardo Souza os recepcionou no saguão, deslumbrando com seu charme refinado. Camila, modestamente, mantinha-se um pouco atrás, presenteando a todos com um sorriso profissional. Toda essa importante delegação desapareceu atrás das paredes de vidro da nossa enorme sala de conferências, onde todos podiam ver, mas ninguém podia ouvir o que estava acontecendo lá dentro. Minha apresentação, todos os 64 slides, fruto dos meus esforços, repousavam, impressos em papel impecável, em pastas de couro com o logotipo da Vertex gravado para sempre em sua superfície. Não o meu nome. Nunca o meu nome. Após 10 minutos agonizantes, notei Ricardo Souza, com entusiasmo forçado, gesticulando amplamente, apontando para meus slides, como se fossem suas próprias revelações. 20 minutos depois, Camila, com um ar de especialista, cutucava meus diagramas técnicos, reivindicando o direito de compreendê-los. E meia hora depois, a diretora técnica da Petrobras, uma mulher imponente de cerca de 50 anos com um corte de cabelo curto e grisalho e uma reputação de gênio técnico inacessível, inclinou-se para a frente com evidente interesse. Foi naquele momento que a compreensão me atingiu. Não raiva, não. Algo mais gélido, profundo, cristalino. Eles estavam apresentando meu trabalho, mas estava incompleto. 3 dias antes, depois de ser informada cinicamente de que não haveria lugar para mim na mesa de negociações, tomei uma decisão ponderada. Eu cortei o cerne, a especificação técnica mais importante da sessão de implementação, meu algoritmo patenteado que deu vida a toda a solução. Sem ele, a proposta permanecia apenas uma ficção impressionante, bonita, mas inviável. Somente eu possuía a chave para sua implementação. Somente eu compreendi o abismo matemático que jazia em sua base. E em lugar nenhum, em nenhum documento, havia qualquer vestígio de sua existência. Eu repetia para mim mesma que era por segurança, para proteger a propriedade intelectual. Mas, sentada ali, nas sombras, e observando-o se banharem nos holofotes da glória, eu sabia o verdadeiro motivo. Era meu seguro. Minha garantia de que, mais cedo ou mais tarde, alguém seria forçado a reconhecer minha existência. O algoritmo não estava refletido nos slides. Não foi documentado. Ele vivia apenas na minha cabeça, como um código secreto. 40 minutos agonizantes de apresentação se passaram, e então aconteceu. A diretora técnica da Petrobras fez uma pergunta. Seu rosto mostrava confusão, que rapidamente se transformou em preocupação. O sorriso presunçoso de Ricardo Souza vacilou, como gelo sob o sol da primavera. Camila entrou em pânico, folheando papéis em busca de uma tábua de salvação. E de repente, como se fosse um sinal, todos os olhares na sala de conferência se voltaram para mim, através das paredes transparentes. Meu telefone acendeu com uma mensagem de Camila, urgente na sala de conferências. Meu coração disparou, batendo freneticamente no meu peito. Levantando-me do meu lugar, senti os olhares curiosos dos meus colegas me queimando. Aqueles 30 metros até a porta pareceram os mais longos da minha carreira. Ajeitei meu blazer, respirei fundo, tentando controlar o tremor, e abri a porta com determinação. Ah, aqui está ela, disse Ricardo Souza com um sorriso tenso que não atingiu seus olhos. Fernanda Oliveira, uma de nossas analistas que prestou uma ajuda inestimável na preparação dos dados. Os olhos de Ana Carolina Albuquerque, diretora técnica da Petrobras,
como eu consegui ler em sua placa de identificação, me perfuravam com seu olhar. Senhorita Oliveira, parece que seus colegas estão tendo dificuldades em explicar um algoritmo específico que impedirá a corrupção de dados no processo de transição. O conceito está exposto aqui. Ela apontou para meu slide, mas o mecanismo real permanece obscuro. Sem ele, toda sua proposta é, sem dúvida, de interesse teórico, mas, receio, praticamente inútil para nós. Um silêncio opressivo pairou na sala. O rosto de Ricardo Souza ficou vermelho. O olhar de Camila continha uma mistura de súplica e pânico. Aquele era o momento. O momento que eu subconscientemente preparei, mesmo sem admitir para mim mesma. Eu poderia salvá-los, ou poderia ser honesta. Poderia continuar este jogo, ou virar o tabuleiro de xadrez. Afastei a cadeira com firmeza e sentei-me à mesa de negociações, bem em frente a Ana Carolina Albuquerque. Não de lado, não parada desajeitadamente na porta, mas exatamente onde eu deveria estar. Ricardo Souza teve que se apertar para me dar espaço. O algoritmo não foi incluído na apresentação, disse eu com uma voz uniforme. É complexo demais para caber em slides. É um processo de 9 etapas que combina protocolos especializados de verificação de dados e um método de criptografia de várias camadas que eu mesma desenvolvi para a infraestrutura da Petrobras. As sobrancelhas de Ana Carolina Albuquerque se ergueram. Você desenvolveu? Havia uma pontada de incredulidade em sua voz. Sim, respondi, mantendo contato visual. Eu desenvolvi toda a solução que vocês estão analisando hoje. Um silêncio profundo pairou na sala. Dava para ouvir um alfinete cair. Ricardo Souza pigarreou, obviamente pretendendo intervir e retomar o controle da situação, mas Ana Carolina Albuquerque o interrompeu com um gesto, sem sequer olhar para ele. Talvez, disse ela, seu olhar penetrante fixo em mim, você possa nos explicar esse algoritmo, senhorita Oliveira. Passei os 20 minutos seguintes explicando o núcleo técnico da minha solução. Usei giz para desenhar diagramas complexos no quadro branco, tentando visualizar cada etapa. Respondi às perguntas cada vez mais específicas de Ana Carolina e seu diretor técnico, sentindo um crescente reconhecimento em seus olhares a cada resposta. Finalmente, eles estavam falando com alguém que não apenas propôs uma solução, mas que realmente entendia a essência do problema. Ricardo Souza e Camila permaneceram em um silêncio constrangedor. Eles não conseguiam inserir uma palavra, nem sequer entendiam fragmentos da conversa. Seu diletantismo era óbvio, e a revelação não foi por minha causa, mas por sua própria ignorância sobre o assunto em questão. Quando terminei minha explicação, Ana Carolina Albuquerque recostou-se na cadeira. Bem, disse ela, isso traz uma clareza impressionante. Ela se virou para Ricardo Souza com um olhar tão gélido que os cantos dos meus lábios se curvaram involuntariamente para cima. Senhor Souza, estou extremamente curiosa para saber por que a senhorita Oliveira não participou desta apresentação desde o início, considerando que ela é, aparentemente, a autora desta solução. O rosto de Ricardo Souza se contorceu em uma imitação de sorriso doloroso. Valorizamos muito as contribuições de todos os membros de nossa equipe, mas normalmente envolvemos a alta gerência para interagir com clientes desse nível. A experiência mostra. Minha experiência, interrompeu Ana Carolina, cortando cada palavra, sugere que as apresentações mais valiosas geralmente vêm daqueles que estão fazendo o trabalho diretamente. Ela se virou para mim, um questionamento direto em seu olhar. Senhorita Oliveira, se decidirmos trabalhar com a Vertex, você liderará o processo de implementação? Antes que Ricardo Souza pudesse falar por mim, disparei que era exatamente isso que eu esperava. Sim, quase pude sentir os dentes de Ricardo rangendo. Sara sentiu satisfeita. Ótimo, porque eu não tenho paciência para marionetes. Eu só trabalho com pessoas que realmente entendem nossos sistemas. Logo depois, a reunião terminou com apertos de mão e promessas de continuar as discussões. Quando a equipe da Blackstone estava saindo, Sara estendeu um cartão de visita asterisco para mim asterisco. Não para Ricardo, não para Camila, mas asterisco para mim asterisco. Ligue diretamente se tiver alguma ideia nova, disse ela, olhando fixamente nos meus olhos. Eu tenho mais algumas perguntas técnicas quando você tiver tempo. A porta da sala de conferência se fechou, deixando-me sozinha com Ricardo e Camila. O silêncio pairava no ar, opressivo e tenso. Os músculos da mandíbula de Ricardo se contraíam, e uma veia pulsava visivelmente em sua testa. Camila olhava fixamente para a mesa, evitando meu olhar. Que diabos foi isso? Sibilou Ricardo, mal conseguindo conter sua raiva. Você escondeu informações deliberadamente na apresentação.
Encarei seu olhar furioso com calma. Eu pensei cuidadosamente sobre o que incluir nos slides e o que seria melhor explicado verbalmente. Foi uma decisão ponderada. Uma decisão ponderada? A voz de Ricardo Souza subiu, mas ele se interrompeu imediatamente, olhando para as paredes de vidro do escritório. Você me fez parecer um completo idiota na frente de todos. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, respondi calmamente. Eu encontrei uma solução para o problema da Petrobras. Não é para isso que estamos sendo pagos? Ricardo Souza bateu na mesa com o punho, fazendo um estrondo. Você deve se achar muito esperta, não é? Acha que esse truque vai te ajudar a subir na empresa? Eu acho que esse truque acabou de salvar a apresentação mais importante da história da empresa. Minha voz permaneceu uniforme, embora meu coração estivesse batendo forte no meu peito. Você preferia que eu ficasse assistindo você gaguejar em resposta a uma pergunta que você não sabe responder? Camila finalmente desviou o olhar dos documentos. Fernanda Oliveira, você deveria ter nos contado sobre esse algoritmo antes. Poderíamos ter nos preparado. Havia uma traição tão flagrante em sua voz, como se eu pessoalmente a tivesse ofendido. Algo dentro de mim se quebrou. Preparar? Repeti, desafiadoramente, enquanto juntava meus papéis. Como exatamente? Vocês queriam que eu escrevesse um memorando para que um de vocês pudesse apresentar? Ou talvez vocês finalmente tenham se dignado a me deixar entrar na sala, apenas depois de perceberem que não podem fazer nada sem mim? Silêncio. Não havia necessidade de responder. Todos nós sabíamos a verdade. Levantei-me, com a intenção de sair, mas Ricardo Souza bloqueou meu caminho. Isso ainda não acabou, Fernanda Oliveira. Longe de acabar. Havia uma ameaça velada em sua voz. Encarei-o, sem vacilar. Nisso você tem razão. Voltar para minha mesa pareceu um sonho. Meus colegas, como se tivessem recebido um sinal, ergueram a cabeça, seus olhos cheios de curiosidade. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido a portas fechadas, mas todos sentiram a mudança na atmosfera. O poder era palpável, como eletricidade carregando o ar ao redor. Meu computador emitiu um bip curto, notificando um novo convite no calendário. Reunião de emergência com o RH e nosso CEO. Horário, 16h30. O assunto do e-mail era lacônico, análise de conduta. 3 horas. Era tudo o que Ricardo Souza precisava para lançar todo o seu poder sobre mim. Não fiquei surpresa. O ego ferido é uma força terrível, especialmente quando se trata de um homem que não está acostumado à resistência. Mas eu não era mais a Fernanda que havia entrado naquela sala de conferências uma hora antes. Algo se quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu dentro de mim. Dediquei essas 3 horas para documentar tudo. Cada e-mail em que informei a equipe sobre o andamento do trabalho, cada reunião onde minha contribuição foi registrada. Eu estava me preparando para a guerra. Cada ponto daquela infeliz proposta, que Ricardo Souza e Camila tão descaradamente reivindicaram como sua, foi pessoalmente elaborado e desenvolvido por mim até os mínimos detalhes. Eu tinha cópias impressas e backups digitais no meu e-mail pessoal, provas irrefutáveis, como granito. Às 16h28, entrei resolutamente na sala do CEO. Roberto Almeida, Ricardo Souza, Camila com um sorriso presunçoso e Patrícia do RH, com uma expressão indecifrável, já estavam lá. Roberto Almeida, o homem que construiu a Vertex do nada há 20 anos, tinha a reputação de ser um líder duro, mas justo. E eu ia testar se essa reputação era verdadeira. Fernanda Oliveira, sente-se, disse Roberto Almeida. Sua voz era uniforme e seu rosto, uma máscara. Precisamos discutir o incidente com a Petrobras. Sentei-me na cadeira, colocando uma pasta de documentos sobre a mesa com um baque surdo, como se estivesse lançando um desafio. Concordo, respondi firmemente. Ricardo Souza, como um abutre, lançou-se ao ataque. Roberto Almeida, ela sabotou deliberadamente a apresentação. Ela omitiu informações cruciais para nos colocar em uma posição desfavorável, para mostrar nossa incompetência. Roberto Almeida virou-se para mim, seu olhar penetrante. Isso é verdade, Fernanda Oliveira? Respirei fundo, reunindo coragem. A verdade é, Roberto Almeida, que trabalhei nesta proposta para a Petrobras por mais de 5 meses, colocando minha alma e conhecimento nela. E a verdade é que, há apenas 3 dias, me disseram que eu não tinha experiência suficiente para apresentar os frutos do meu próprio trabalho. A verdade é que esse algoritmo é um verdadeiro labirinto, não dá para entendê-lo apenas pelos slides. É necessária uma explicação pessoal de quem o criou, entende?
Ela, Ricardo Souza começou a dizer, mas Roberto Almeida o interrompeu com um gesto. Deixe-a terminar. Abri a pasta e o som cortou o silêncio tenso. Aqui está cada e-mail, cada anotação de reunião, cada rascunho. Tudo que prova que eu sou a principal arquiteta da proposta para a Petrobras. E mais. Os documentos comprovam que nem Ricardo Souza, nem Camila fizeram qualquer contribuição substancial para a solução técnica ou estratégia. Eles apenas apresentaram o trabalho de outra pessoa, que nem sequer conseguiam explicar direito, porque não é criação deles. Patrícia, do RH, se remexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Camila baixou os olhos para as mãos, como se tentasse se esconder. O rosto de Ricardo Souza ficou vermelho, mostrando uma preocupação evidente. Você está nos ameaçando? Ele disparou, cerrando os punhos. Estou apenas afirmando os fatos. Minha voz era calma, mas firme. O fato é que identifiquei ineficiências na Petrobras. Desenvolvi uma solução. Criei um plano de implementação. E hoje eu salvei a apresentação do desastre, quando as perguntas ficaram tão complexas que nenhum de vocês conseguiu responder. Roberto Almeida recostou-se na cadeira. Seu olhar, antes distraído, de repente tornou-se perscrutador e afiado, como um raio laser. Fernanda Oliveira, por que o algoritmo ficou de fora dos slides? Sejamos francos. O silêncio tomou conta da sala, tão denso que parecia que podia ser cortado com uma faca. O momento da verdade. Respirei fundo e disse, tentando manter minha voz firme, embora uma tempestade estivesse furiosa dentro de mim. Porque eu sabia que, se ele estivesse nos slides, vocês nunca saberiam o que realmente aconteceu nesta sala. Fiz uma pausa, olhando para os rostos dos meus colegas. Porque, depois de meses de ignorância e desvalorização, eu precisava de pelo menos uma gota de reconhecimento. Eu precisava de uma prova de que minha contribuição tinha algum valor. Endireitei-me, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de mim. Foi algo calculado? Sim. Foi errado o que fiz? Acho que não. Ninguém se machucou. Pelo contrário, o cliente ficou tão impressionado que tenho certeza que o contrato está garantido. Os olhos de Roberto Almeida se estreitaram ligeiramente, um brilho indecifrável surgiu neles. Essa é uma confissão bastante ousada. É a verdade, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Estou cansada desses jogos. Ricardo Souza, como um abutre, farejou sangue. Estão vendo? Ela mesma admitiu a manipulação. Isso é motivo suficiente para a demissão imediata, Roberto Almeida. Não podemos manter funcionários que minam deliberadamente a autoridade da gerência. Roberto Almeida, sem tirar os olhos de Patrícia, ergueu a mão novamente. Patrícia, Ana Carolina Albuquerque, da Petrobras, entrou em contato após a reunião? Patrícia, visivelmente perturbada, assentiu. Sim, enviou um e-mail há cerca de 1 hora. Ela está encantada com nossa proposta. Especialmente, ela lançou um olhar rápido para mim, com a expertise técnica da senhorita Oliveira. Ela insiste que Fernanda Oliveira seja o principal ponto de contato em todas as discussões futuras. Ricardo Souza abriu a boca como um peixe e a fechou imediatamente. Roberto Almeida se virou para mim. Então, a Petrobras quer você? Sim. E você tem certeza de que pode cumprir tudo o que prometeu a eles? Absolutamente. Roberto Almeida assentiu lentamente, depois se virou para Ricardo Souza e Camila. Por favor, nos deixem a sós. Preciso conversar com Fernanda Oliveira em particular. A expressão de ultraje chocado no rosto de Ricardo Souza quase compensou todo o meu sofrimento. Quase. Ele se levantou, ajeitando o paletó com um ar propositalmente casual. Roberto Almeida, eu recomendo fortemente. Obrigado, Ricardo Souza, interrompeu Roberto Almeida. Discutiremos isso amanhã. Quando eles saíram e Patrício seguiu, Roberto Almeida me estudou longa e atentamente. Havia algo indefinível, mas definitivamente significativo, em seu olhar. Você andou na corda bamba hoje, Fernanda, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Para mim, isso não é um jogo, Marcelo, retruquei, é a minha vida, a minha carreira. Ele assentiu levemente, como se reconhecesse minha razão. Justo, mas entenda, a ocultação intencional de informações, seja qual for o motivo, levanta sérias questões. E a apropriação de méritos alheios não levanta. Minha voz ecoou indignada. Assim como o rebaixamento sistemático de pessoas competentes por causa de uma hierarquia estúpida, em vez de conhecimento real,
Os cantos de seus lábios se contraíram em uma espécie de sorriso que não continha calor ou sinceridade. Você não vai desistir, vai? Não vai recuar? Não, respondi firmemente, olhando diretamente nos olhos dele. Não pretendo. Ele se inclinou para a frente e seu olhar se tornou ainda mais penetrante. Escute, Fernanda Oliveira. Você liderará o projeto da Petrobras. Simplesmente não temos outra escolha. Ana Carolina Albuquerque deixou isso claro. Você se reportará diretamente a mim, ignorando Ricardo Souza. Se você cumprir sua palavra, se trouxer este contrato de 8,2 milhões de dólares e o executar com sucesso, reconsideraremos sua posição na empresa. Assenti, absorvendo suas palavras como uma esponja. Se eu falhar, nossa conversa tomará um rumo muito diferente, muito menos agradável. Havia uma ameaça clara em sua voz, não deixando espaço para dúvidas. Entendi, respondi sucintamente. Ao me levantar para sair, ouvi Roberto Almeida acrescentar. E mais uma coisa, Fernanda Oliveira. Os detalhes técnicos, seu algoritmo. Está registrado em algum lugar? Um leve sorriso, quase imperceptível, tocou meus lábios. Estará até amanhã de manhã. Ótimo, disse ele. Veja bem, eu aprecio sua mente estratégica, mas detesto ser pressionado. Chega de travessuras como essa. Seu olhar expressava clara insatisfação. Não se preocupe, garantia ele. Uma vez é o suficiente, especialmente se as pessoas souberem tirar conclusões. Meu tom era uniforme, mas meus olhos, tenho certeza, brilharam com desafio. As 2 semanas seguintes se transformaram em um estranho coquetel de triunfo e solidão. Os boatos sobre nossa reunião se espalharam pelo escritório, ganhando detalhes inimagináveis, dependendo da fantasia de quem contava a história. Ricardo Souza me evitava ostensivamente, como se eu fosse uma leprosa. Camila fez uma tentativa desajeitada de se desculpar durante um café, mas suas palavras soaram mais como uma avaliação dos danos do que como um arrependimento sincero. Em seus olhos, eu via medo, não remorso. Só saiba que eu lutei para que você fosse a essa reunião, disse ela, evitando meu olhar. Aparentemente, não o suficiente, retruquei. Ela estremeceu como se tivesse levado um tapa. Fernanda Oliveira, as coisas não são simples. Você sabe como é. Estou começando a entender exatamente como é, respondi, levantando-me para sair. E é isso que me preocupa. O único que agiu de forma humana foi Ravi, da equipe de desenvolvimento. No dia seguinte à briga, ele se aproximou da minha mesa e simplesmente disse: já era hora de alguém abaixar a bola deles. Precisa de ajuda com as especificações do Blackstone. Ravi se tornou meu aliado tácito enquanto eu me preparava para a próxima reunião com a Petrobras. Ficávamos até tarde aperfeiçoando os detalhes técnicos, construindo cronogramas de implementação. Eu meticulosamente. Não, eu documentava cada etapa com uma persistência quase maníaca. Chega de brincar com alavancagem, como Roberto Almeida havia prometido. Nem uma semana após minha primeira apresentação, Ana Carolina Albuquerque solicitou uma videochamada comigo. Não com Ricardo Souza, nem com Camila, apenas comigo. A voz do outro lado da linha soou confiante e autoritária. Senhorita Oliveira, disse ela assim que a conexão foi estabelecida. Examinei atentamente os materiais adicionais que você forneceu. Devo admitir, é um trabalho impressionante. Obrigada, respondi, tentando esconder a excitação, e, por favor, me chame de Megan. Ela assentiu brevemente, como se me concedesse essa pequena liberdade. Megan. Nesse caso, vou direto ao ponto. A Petrobras está disposta a colaborar com a Vertex neste projeto, mas temos algumas condições obrigatórias. Fiquei em alerta. Estou toda ouvidos. Primeiro, ela enfatizou essa palavra. Insistimos que seu nome seja registrado no contrato como gerente de projeto. E não apenas internamente em sua empresa, mas também em nosso acordo oficial. Em segundo lugar, queremos realizar reuniões técnicas trimestrais pessoalmente com você durante toda a fase de implementação. E, em terceiro lugar, houve uma breve pausa em sua voz. Reservamo-nos o direito de contratá-la diretamente se não estivermos satisfeitos com a estrutura de suporte da Vertex para sua solução. Meu coração começou a disparar, perdendo batidas. Me contratar? Perguntei, incrédula. Permita-me ser franca, seu tom era inabalável. Estamos impressionados com seu talento, mas, para ser sincera, não estamos entusiasmados com a forma como sua empresa o utiliza. A solução que você desenvolveu é de grande valor para nós.
Recostei-me na cadeira, completamente atordoada. As palavras de Ana Carolina ecoavam na minha cabeça. Se a Vertex não puder fornecer o suporte adequado para seu projeto, queremos ter a possibilidade de contratá-la diretamente como consultora, para garantir a operação contínua. Não era apenas uma alavanca de pressão, era um verdadeiro salva-vidas, um paraquedas. Isso é incomum, murmurei, lutando para encontrar as palavras. Ana Carolina sorriu levemente. Tão incomum quanto encontrar alguém que realmente entenda todas as nuances de nossa infraestrutura. Sei reconhecer talento, Megan, e sempre coloco os interesses da minha empresa em primeiro lugar. Após a ligação, fiquei sentada à minha mesa por um longo tempo, imersa em pensamentos. Finalmente, me recompus e redigi um e-mail para Roberto Almeida, no qual expus claramente todas as condições propostas pela Petrobras. Sem avaliações pessoais, sem desculpas, apenas os fatos, apresentados de forma clara e concisa, e um pedido de resposta. A resposta veio rapidamente, em meia hora, meu escritório, 15 horas. Quando entrei, Roberto Almeida não estava sozinho. Silvia Mello, consultora jurídica da empresa, estava presente no escritório. Essas condições são completamente atípicas, declarou Silvia Mello imediatamente após as apresentações. A cláusula que permite que eles a contratem diretamente cria um risco sério para nós. Levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos dela. Risco para quem? As sobrancelhas de Roberto Almeida se ergueram ligeiramente em uma pergunta silenciosa. Obviamente, para a Vertex, respondeu Silvia Mello. Arqueei as sobrancelhas, sentindo uma justa indignação crescendo dentro de mim. Permita-me esclarecer, Silvia. Você tem medo de que eu vá embora? Ou teme que outros clientes, percebendo de onde realmente vem o valor agregado, comecem a fazer exigências semelhantes? Roberto Almeida se inclinou para a frente, juntando os dedos. Megan, onde você quer chegar? Havia tensão em sua voz. Mantive o olhar. Estou dizendo que a Petrobras viu o que a Vertex se recusa a reconhecer. Eles entendem que minha expertise técnica merece acesso direto ao cliente, o que é importante, o devido reconhecimento. Eles estão dispostos a registrar isso em contrato porque valorizam minha contribuição. Fiz uma pausa, olhando para os rostos de Roberto e Silvia. A questão é, a Vertex valoriza? Roberto Almeida e Silvia Mello trocaram olhares eloquentes, nos quais se lia confusão e uma leve apreensão. Valorizamos a contribuição de cada um de nossos funcionários. Megan, começou Roberto Almeida em um tom conciliador. Então provem com ações, exclamei, surpresa com minha própria audácia. Medo e determinação lutavam dentro de mim. Aceitem as condições da Petrobras e vamos discutir como meu papel na Vertex deve ser no futuro. As 2 horas que se seguiram se transformaram na batalha mais intensa da minha carreira. Cada argumento, cada concessão foi difícil de obter. Mas, no final, chegamos a um acordo. Permaneço como gerente de projeto da Petrobras, mas nos meus termos. Fui promovida a diretora técnica, reportando diretamente ao próprio Roberto Almeida. Aqui foi quando Silvia Mello quase bateu a porta. Como bônus por um trabalho bem-sucedido, eu teria uma porcentagem do valor do contrato com a Petrobras. Este é um precedente perigoso, alertou Silvia Mello, quando estávamos terminando de discutir os termos. Não, este é um precedente asterisco correto asterisco, respondeu Roberto Almeida inesperadamente, me surpreendendo. Estamos reconhecendo e recompensando aqueles que criam valor real. Ele me olhou com respeito evidente. Só não me decepcione, Megan. Não vou decepcionar, prometi, sentindo uma onda de confiança me invadir. Saindo do escritório de Roberto Almeida, senti uma leve vertigem. Em apenas 2 semanas, passei da desgraça à promoção, aumento salarial e subordinação direta ao nosso CEO. E tudo porque finalmente parei de aceitar o que me deixava infeliz. Na segunda-feira seguinte, Roberto Almeida convocou uma reunião geral para anunciar a assinatura do contrato com a Petrobras, todos os 8,2 milhões de dólares garantidos com assinaturas. E, claro, ele anunciou minha promoção a diretora técnica e meu papel na liderança da equipe de implementação. Havia orgulho em sua voz e expectativa de triunfo em seus olhos. Fiquei parada nas sombras das últimas fileiras, observando Ricardo Souza atentamente. Roberto Almeida não poupou elogios à minha solução inovadora, ao meu gênio técnico. O rosto de Ricardo estava petrificado, mas seus olhos fervilhavam de raiva, mal contida. Camila, com um sorriso tenso e artificial, esboçou aplausos educados. Após a reunião,
Quando a multidão começou a se dispersar, Ricardo Souza, após um longo silêncio, se aproximou de mim. Parabéns, sibilou ele entre os dentes, cada palavra como uma gota de ácido. Você fez uma boa jogada, tenho que admitir. Não é uma jogada, Ricardo Souza, respondi, olhando diretamente nos olhos. É uma correção. Ele se inclinou para mim, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Não relaxe. Esta empresa tem uma memória longa. Dei-lhe um sorriso, sem hesitar nem um pouco. Eu também. E, ao contrário de alguns, eu documento tudo, absolutamente tudo, incluindo nossa pequena conversa. Seus olhos brilharam com surpresa, medo. Continuei, saboreando o momento. Minha primeira ação como diretora técnica será uma análise completa de todos os projetos em andamento. Atenção especial será dada à autoria e ao reconhecimento de mérito. Acho que Roberto Almeida ficará extremamente interessado em saber quem realmente trabalha e quem apenas se apropria das conquistas alheias. Ricardo Souza recuou um passo, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ele me olhou com uma nova cautela e, possivelmente, até com apreensão. Isso ainda não acabou, rosnou ele. Mas a ameaça já soava vazia. Você está absolutamente certo, concordei, sentindo triunfo. Este é apenas o começo. 6 meses depois, eu estava sentada em frente a Ana Carolina Albuquerque no coração da Petrobras, em seu escritório, orgulhosamente apresentando os resultados impressionantes da primeira fase do nosso projeto. A economia projetada não apenas se concretizou, como superou nossas expectativas mais otimistas em 7%. Estou impressionada, Megan, disse Ana Carolina, seu olhar expressando admiração genuína. Sua equipe fez exatamente o que prometeu, nada mais, nada menos. Minha equipe. Essas palavras ainda soavam como música para mim, como a confirmação de algo incrível. Após a promoção, criei um grupo de implementação técnica do zero, convidando Ravi e mais 3 analistas talentosos que, como ele, simplesmente não eram notados antes. Trabalhamos diretamente com os clientes, sem intermediários, sem a filtragem estúpida de reconhecimento de mérito. Todos sabiam quem valia o quê. No final, Ricardo Souza foi transferido para uma função em projetos especiais, o que todos interpretaram como um rebaixamento merecido. Camila, sentindo a mudança de vento, fez várias tentativas desajeitadas de se aproximar quando minha estrela começou a acender rapidamente. Mas mantive distância, mantendo nosso relacionamento estritamente profissional. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Meus olhos diziam, você escolheu seu lado. Quanto a mim, eu também me transformei. Agora, nas reuniões, minha voz soava mais alta e confiante. Lutei pelo reconhecimento de cada membro da minha equipe, garantindo que suas contribuições não passassem despercebidas. Tornei-me mentora para jovens mulheres na empresa, ajudando-as desde o início a perceber seu valor e não ter medo de defendê-lo. No dia seguinte à revisão triunfal da Petrobras, Roberto Almeida me chamou ao seu escritório. Ele colocou 2 contratos sobre a mesa e disse, mais 2 empresas estão pedindo especificamente você e sua equipe. Se assinarmos ambos, isso nos renderá cerca de 12 milhões de dólares. Um sorriso floresceu em seu rosto. Nós vamos assiná-los. Ele assentiu, me examinando atentamente. Sabe, quando você fez aquele número na reunião com a Petrobras, eu estava a um passo de demiti-la. Eu sei. Fiz uma pequena pausa e continuei, mas então eu entendi. Você não estava se rebelando por se rebelar. Você estava lutando pelo reconhecimento do seu verdadeiro valor. Ele recostou-se na cadeira, olhando pensativamente para o teto. Esta empresa precisava desse choque. Mentalmente, revisei os últimos 6 meses. O respeito que conquistei. A equipe que construí. Os sistemas que ajudei a mudar. Minha vida virou de cabeça para baixo e, pela primeira vez, me senti verdadeiramente no meu lugar. Não se trata apenas dos interesses da empresa, declarei, com uma firme convicção na voz. Era necessário para mim também. A noite caiu sobre a cidade, espalhando miríades de luzes aos meus pés. Eu estava sentada na varanda, absorta em pensamentos. Imagens de como minha vida poderia ter sido se eu tivesse permanecido em silêncio, se tivesse obedecido a regras ultrapassadas, se tivesse me permitido ser apagada como uma mancha desnecessária, rodopiavam em minha mente. Uma única decisão, remover aquele algoritmo infeliz da apresentação, virou tudo de cabeça para baixo. Nesse simples ato, residia minha liberdade, minha vitória.